Eu vou aproveitar a buleia, a caroninha. Eu estava lembrando agora, vi alguns. E, bom, primeiro eu falei do lugar. Antes o Pedro falou, nós vamos talvez levar parente para lá, para cá. Não faz isso. Lugar maior que esse, muito maior, até pode ser bom, mas eu garanto que não é igual. Não é igual. Dá para ter um lugar maior para cada 3 meses, assim, ó. Tipo assim como a gente vai para a praia, caravanas, pega uns ônibus, vai para um lugar e reúne todo mundo, né, os grupos. Mas, e eu comentei, eu falei, que lugar aconchegante. Claro que de repente o dia que vem todo mundo não cabe, né, aí não sei. Mas eu estava lembrando agora, quando eu estava ali, quando estávamos cantando esses hinos, esses cânticos que quase não escuta mais. Eu fiquei muito feliz, né, porque eles me lembram muita coisa daquele tempo. E eu lembrei de quando eu andava por aí, só que era em salão de baile. Um pouco mais para lá, eu sou perdido na geografia, assim. E eu nunca esqueço, eu lembro com certeza do Genésio que estava lá, não sei quem mais. Isso era eu acho que era em 80, 79, 80. Foi logo quando eu comecei a caminhar com Jesus, né, procurar. E o baile acabava, gente, tinha que trazer minhas irmãs, né, que era cultural, para o baile. E aí eu era um pouco maior, mais velho. E aí acabava e a gente um dia lá, a turma, o Abel, não, eu acho que era a Bárbara, o Abel, estavam lá. Era bem pequenininho ainda. Mas eu lembro, irmãos. Eu disse, não, já vamos ficando por aí, ficamos por ali. E lá por umas 9 horas nós começamos nossa reunião, naquele salão, lá na beira do rio, assim. E eu lembro até hoje o que nós falamos. Eu lembro até hoje o que algumas pessoas mais antigas ali falavam sobre o grupo, brincavam, tal, e coisas. Sobre a igreja. Quem estava ali era a igreja. A gente não sabia quase nada. Mas, irmãos, eu tenho saudade daquele tempo. Sabe por quê? Porque tu não via muito vizinho, tu não tinha um vizinho crente na tua rua, não tinha uma igreja na esquina, ou às vezes na cidade tinha uma ou duas. Então, meus irmãos, eu lembro, logo depois, nós começamos a reunir em outros lugares, onde a gente era bem-vindo, na maioria dos lugares a gente não podia ir, né, que nós trabalhávamos programas normais, assim, que eram poucas igrejas. E Deus começou a fazer uma coisa, e eu lembro do texto, alguns 2 textos que eu vou ler aqui com os irmãos, basicamente é só isso que eu vou fazer. E eu lembro quando uma pessoa disse, tudo bem, eu quero obedecer, que era uma moça chamada Ruth de Jesus, está lá na África até hoje, uns 27, quase 30 anos. E eu lembro quando eu voltei para esse caminho, para esses lugares aqui, sabe por quê? Eu disse, agora ela quer ir. E ela está lá em São Paulo. E como é que nós vamos fazer? Aí eu estou frito, agora é comigo. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a falar com a turma. Com os jovens de uma juventude, da outra, alguns. E eu lembro que a gente tinha que juntar alguns, o Pedro, outros aqui mais, deve lembrar isso. Então nós estávamos assim, numa pegadinha, só para começar, eu lembro desse número, $250. Eu nem lembro na época quanto era, como é que era. E a gente começou e parecia impossível, meus irmãos. Aliás, o que eu mais ouvia, assim, sem crítica, não vou dizer é uma crítica saudável, porque me fez bem aqui. As pessoas dizem, quem é eles? Estão loucos? Onde estão vendo isso na Bíblia? E a gente dizia, não, está aqui escrito, Jesus disse. E a gente começou. E eu lembro aquele tempo. Mas lembro com muito carinho e até com saudade. Claro que não vai acontecer de novo, porque eu não vou mais ter 23 anos, e, né, eu não vou mais. Tudo mudou por aqui,
Eu acho que já derrubaram aquela ponte onde eu fazia os batismos lá embaixo. Tinha uma quando a turma ia para as fábricas. Eu disse, bom, tem que ter gente, tem que ter testemunha. Então chamava uma das minhas irmãs, ou duas, que moravam por lá, e batizava as pessoas. Era tenso. E aí no outro dia eu ia me esconder em algum lugar e orar e dizer, Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? E gente, de uma maneira moderna hoje, não é muito diferente. Mudou a linguagem, os políticos mudaram, os pastores das igrejas sabem muito mais, porque tem 24 horas, tudo que é parede, né? As coisas estão sendo anunciadas. Mas a minha preocupação, o meu medo, o teor do que eu quero repartir com os irmãos, é tipo assim, que valor hoje, qual o valor tem para nós aquela mesma escritura? Aquela que Jesus disse, no lugar, aquelas que, esses 2000 e tal anos, a gente escuta, e muitas Jesus já repetiu, já foram falados 800, 1000 anos antes dele, né, que era uma profecia, e assim. Então eu louvo a Deus por esse lugar. Talvez uma outra pessoa, assim, sem crítica, ia dizer, mas o que eu vim fazer aqui? Pouquinho a gente, por quê? E eu posso dizer assim, no meu coração hoje tem muito mais sentido que semanas passadas, nós começamos lá pelo Rio de Janeiro. Muita gente, a multidão de São Paulo, uma igreja com 10 mil pessoas. Nossa! Depois, semanas passadas, aqui no Vale de Santa Catarina, muitos irmãos são conhecidos aqui, que estão lá, outros estão lá, outros de lá estão vindo para cá. Não importa, senhores, não importa, irmão, sabe por quê? Quando eu entrei ali, eu vi esses cânticos e eu lembrei, quando a gente começava a orar sozinho, e logo nas primeiras coisas a gente lembrava, Jesus disse, onde tem 2 ou 3, eu estarei no meio. E a gente começava a orar aquilo. E vinha o segundo. Meus irmãos, e quem sou eu para dizer que eu sou alguma coisa? Mas são inúmeras vezes que eu lembro que eu estava num lugar sozinho. E eu disse, Deus, agora? Como domingo que vem eu vou ter a graça e a alegria, a bênção, de estar lá no lugar, falando alguma coisa, onde isso aconteceu quando ninguém ainda queria saber desse negócio de nascer de novo, de entregar a vida para Cristo, de obedecer, ser amigo dele, fazer o que ele manda, né? de amar ele acima de todas as coisas, acima de todas de verdade, né? Porque, meus irmãos, a minha teoria, me preocupa que ela fica assim distante da verdade do meu dia a dia. Tipo assim, eu preciso orar muito, eu preciso olhar para a palavra e olhar de novo e olhar com os olhos, nem é só, que desculpe, hoje eu acho que não é mais costume, porque tem outros métodos, outros recursos, muitos. Eu acho que é só eu ainda que escrevo, quando eu escuto uma palavra, vou escrever porque eu não quero perder ela. Eu preciso, né, porque daqui a pouco não vai ter mais. Hoje não precisa mais usar muito mais. O problema é que isso também vai ser confiscado. Os chips vão ser mais fáceis de recolher que muitos livros e queimar e deletar. Não entendo quase nada disso, mas tenho uma ideia. É muito mais fácil deletar lá tudo, como o nosso presidente lá disse, agora nós vamos controlar tudo que essa gente vai dizer, vai passar tudo por mim. E ele ia fazer. E no Brasil está perto também. Queridos, então louvo a Deus por essa noite, por cada um de vocês que está aqui, pelos outros que não estão aqui, porque nós corremos um grande risco, a nossa ótica, nosso olho nos engana muito. Nós somos muito mais impressionados, talvez por aquelas coisas que nós julgamos serem mais importantes. Mas eu penso que o mais importante é o que Jesus disse, que Ele é o centro, Ele é tudo, Ele é tudo em todos, né? E assim. Então, meus irmãos, eu queria, quem quer olhar junto, quem quer ler, eu quero olhar um texto, eu vou pegar só quero ler os 2 textos para mostrar isso. Por exemplo, Mateus, texto que repete em vários lugares, Mateus 9, de 35 ali a 38, quando
quando está falando do mover de Jesus quando ele começou. E diz aqui que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Curando. Curaram um pouco aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu creio em cura, senão eu estaria morto há muito tempo. Tem muita gente que sempre acha que eu vou morrer. Eu não morri ainda. Eu estava predestinado a morrer. A história que eu não ia durar 30 anos. Que eu era... Estou aqui, já dobrou e já passou um pouco. Então, meu irmão, vou dizer uma coisa. Quando pega umas coisas ruins, o pessoal fala, não, cuidado, seu Cleitinho, eles vão matar, eles matam. E eu fico meio nervoso, né? Eu digo, ninguém morre sem o Pai permitir nem um minuto, nem um outro ano. Só se nós estamos desobedecendo. Nós talvez fizemos algumas coisas com os carros, ou com as motos, com os aviões, ali é mais perigoso. Mas por estar fazendo, não. Vendo ele as multidões, não era multidão de crentes, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, com ovelhas que não possuem pastor, não tem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e falou: a seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai-vos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, está vendo o que diz? E daí? Está escrito aí. É verdade, a gente sabe isso. E aí, meus irmãos, que está o nosso problema. Tipo assim, quando a palavra começa a ficar desgastada, Jesus disse, ele fez, ele deixou o exemplo. Ele pregava em todos os lugares e curava as pessoas, libertava dos demônios e fazia essas coisas. A gente poderia falar, tá, mas hoje, como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho num gabinete lá, eu estou lá, como que eu vou fazer isso? E desculpe alguns aqui, eu sei que não falamos sobre isso, mas antigamente, quando eu ia precisar, vamos lá na fábrica orar, vamos lá na hora do almoço, vamos lá para outro lugar, vamos lá para o outro. Por isso que eu mencionei, esse lugar aqui, meus irmãos, não precisa ser profeta para dizer. É um lugar de orar, de oração. Amém. Irmãos, tipo assim, se eu tivesse que dizer uma última coisa, única, nunca mais pudesse falar para vocês, viu, irmãos? Nunca mais ia ter aquele dia. Aquele dia de ontem nunca mais se repetiria. E hoje foi parecido. Meus irmãos, eu diria, ore. Ore. Primeiro porque o Senhor disse, orai para não cair em tentação, orai e vigiai, e orai, e Paulo, orai sem cessar. E nós podemos ver isso até o final do velho João, com 95 ou 6 anos, lá na ilha, lá de Patmos, lá, dizendo a mesma coisa. E porque alguns esfriaram, moribundos e tal, essas coisas todas. Então, meus irmãos, é muito simples. Quando nós olhamos pura, simplesmente cru, assim, com uma ótica real, sem nenhum aumento nem diminuição com a palavra. Quem era Jesus, o que ele fazia? Eu lembro, meus irmãos, também a gente começa a lembrar tantas coisas boas. Lembro tantas coisas boas. Estava falando, acho que era primeiro, depois irmãos, Pedro, Joel, alguns estávamos ali. E estávamos falando de orar. Eu disse, gente, eu vi uma pequena multidão nesses poucos semanas que eu estou no Brasil, de crentes. Eu lembro, o primeiro dia, o segundo, nos levaram para uma conferência de casais, lá para Caxias do Sul, 95 casais. E eu lembro que vinha ônibus de irmãos que vinham do fundo do interior, e era um hotel. Eu lembrava que eu trabalhei no hotelaria, então, uma das poucas coisas. Mas quando chega nas portas, nos lugares, eu não sei mais o que fazer. Espera aí, como é que é agora? Como é que o cara faz? Cartãozinho, mas que e tal. Nem os 5 estrelas tinha saído no meu tempo. Nem o lado de pedra, lá onde eu trabalhava. E eu via irmãos que não tinham nem ideia. Acho que era um hotel 4 estrelas. Novinhos, que era quase... Tinha um time de jogadores lá ainda, eu lembro naquele dia. De camisa verde, tem hora de jogo, acho que é...
Vocês conhecem futebol, é juventude. Estava lá aquela rapaziada, e aquele só crente. 2 vezes 95, mais um grupo de trabalhadores, umas 200 e poucas pessoas. Coitados poucos hóspedes que estavam por ali. Porque era um avivamento, era um fogo, era uma alegria, era uma coisa, era gente recuperando o casamento, foi forte. Aí, meus irmãos, eu vi irmãos que nunca tinham ido em nenhum hotel, que ia tirar no meu tempo, tinha pensão, lá em Canela tinha um primeiro hotel, eu era menino, tinha pensão São Jorge, a primeira que eu conheci na minha vida, primeiro hotel. E Deus, e tinha muita gente, assim, diríamos de um calibre totalmente diferente. Tinha muitos médicos, muitos advogados, tinha gente, tinha um deputado lá, tinha muita gente assim, desse nível. E eu via um único corpo, era tudo igual, o fluir de Deus. O testemunho de um irmão lá que chegou para frente e ouviu falar em África, quando falaram nós lá, e ele disse: eu posso ir lá plantar verdura sem agrotóxico? Deus disse: sem veneno? Vem cá, meu irmão, vamos orar. Aí ele tinha feito umas semanas antes, ele conheceu Jesus, tinha um vizinho crente, e ele decidiu não plantar mais fumo, porque era nocivo para a saúde e tal, e agora ele só ia plantar verdura sem agrotóxico. E muitos testemunhos naquele ambiente. Não sei se estão me entendendo. Meus irmãos, a palavra é a mesma. Semana passada eu estava nos condomínios no Rio de Janeiro e disse: meu Deus, se der um treco aqui, eu não tem para onde sair aqui. Aí tinha um mato para cima, eu disse: vamos lá, pegando, tinha um acampamento de índio lá no lugar muito lindo, no Rio de Janeiro, lá para Petrópolis hoje, perto da Tijuca lá. Irmão querido vai para Guiné e a gente foi passar 2 dias, 3 lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra, ela, queiramos nós ou não, ela vai se cumprir. Irmão, se tu não fizer e eu não fizer, Deus vai usar quem se dispor. O cara que estava lá plantando fumo, que nunca tinha ouvido falar em Jesus, ou o cara que nasceu, o filho do pastor, ou o irmão do pastor, ou o próprio pastor. Deus, eu trouxe um livro agora, meu amigo, o pastor Domingos, ele escreve livros, então ele escreveu um livro, Deus não tem netos. E eu olhei isso, aí eu falo há 30 anos ou 40, sendo com meus filhos. O negócio, eu posso me doar, tomara que sempre pode olhar para mim, né? E assim me seguir, olhar para o meu exemplo, e não copiar as coisas ruins. Tem um monte. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai vendo nossos ranços. Isso é como, será que é uma palavra feia? Acho que não. Bom, vou usar outra. É como alho, sabe quando a gente... Alguém será que sabe quando ele tem aquilo? Ninguém, só o outro, nunca sabe. Todo mundo sabe, menos eu, menos o cara que tem, né? Aquele hábito. Então, nossos ranços, nossos cacoetes, nossos pecados, é a mesma coisa. E se nós não somos sensíveis para olhar para a palavra e sentir com os irmãos, estamos perdidos. Meus irmãos, eu fico feliz quando vejo o que Deus fez e está fazendo. Eu vou pegar, vamos abrir mais um texto que vai nos mostrando. Vamos olhar para João. Esse eu acho que nem precisa abrir. Bom, será que eu posso apontar? O irmão pode me dizer assim. Eu sei que tem muita gente aqui. Se falar em João 15, eu vou dizer: nossa, eu posso dizer todo o capítulo decoro. Mas olha para João 15, meus irmãos, o que Jesus diz ali, numa sequência. Quando Jesus nos diz, né? Opa, aqui não vai dar certo, estou em Mateus, né? Vamos para João. João 15. Quando Jesus continua falando com os discípulos, ele vai falando todo o tempo, né? Andando com eles, e isso que ele falou é a nossa pregação hoje. Então, quando Jesus diz ali, do 1 até o 5, 6, quando ele diz: eu sou a videira,
verdadeira. Significa que tem muitas. Então, gente, tem muita coisa parecida, que parece, mas não é. Tem coisa que parece, mas não é. Né? A videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Talvez alguém aqui, e pode fazer, pode chegar de frente. Tu pode falar, esse negócio aqui, para nós que conhecemos a Bíblia, somos. Irmãos, mas aí que está o problema. Se eu acabo perdendo o temor que eu vou ser cortado, Rosa sabia? Ou não é? Se eu não estou na videira, não frutifico, eu sou um ramo que vai ser cortado, vai ser queimado. Né? Ele diz, não tem duas conotações essa palavra. Talvez tem muitas que a gente até pode dizer que tem. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia, meus irmãos. Já pensou? Vós já estáis limpos. Eu fui ver esses dias essa palavra e eu encontrei ela uma dezena de vezes, pelo menos, no Novo Testamento. E encontrei no Antigo. Vai lá para Isaías 6 e vai ver. Quando tem aquela reunião lá no céu, né, aparece, o Isaías estava lá no templo. Claro que tem uma vantagem nisso. Quando dá, esteja lá. E ele era persistente, e um dia apareceu aquele ser voando, e houve aquela reunião lá no céu, e fumaça, e braseiro, e veio a voz do céu, santo, 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 a reunião do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali o texto diz que era uma fumaça, porque eu acho que é uma unção, o poder de Deus. Igual todo lugar tremeu, era o mesmo vento mesmo, impetuoso. E Isaías, ai de mim, Senhor, eu sou pecador. Clamou. Irmãos, eu não sei quando tu fez isso a última vez. Eu fiz há pouco. Aqui atrás. Daqui a pouco eu estava por aqui, logo fui ver a parede, eu estava orando, caminhando, logo vi a parede, parei, irmãos. Daqui a pouco eu vi os irmãos aqui, eu disse, opa, os irmãos estão aqui, eu fui mais para lá. E eu estava orando e disse, Senhor, não me deixa falar bobagem, não me deixa falar o que o Senhor não quer. Se não é isso, o Senhor me diz o que o Senhor quer. E é isso. E o Isaías clama. O que acontece? E um daqueles seres foi e pegou aquela Marcos, igualzinho a Marcos que mandou na casa dele. Eu podia me emprestar aquilo para demonstrar aquilo. Tá? Isso seria uma pregação. Um dia, se alguém vai pregar sobre isso, demonstrar aquilo. Bota uma lareira aqui, uma coisa, e ele pegou aquela tenaz para não se queimar, que era fogo. Vamos altar. A gente às vezes despreza, um pouco o irmão mais simples, e tal. É o fogo, é o Espírito Santo que queima, que limpa. E ele pega aquela brasa e sabe passar onde? No cabelinho, na barba de Isaías, não. Na boca. E ele sai agora. E aí vem a mesma palavra: os teus pecados estão perdoados. Quantos mil anos antes que Jesus diz isso aqui? E no mesmo momento, não sei quem lembra, acho que a segunda vez, só 3 vezes se ouve essa exclamação na Escritura: eis-me aqui, Senhor. Porque a pergunta era: a quem enviarei? Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros e tal. E quem os lábios, os pecados estão perdoados, e a coisa flui. Então, meus irmãos, aqui em João, nós podemos ver a mesma coisa: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Nosso problema, não podemos. Eu penso que meu maior problema, eu não sei o teu, é quando eu penso que eu já sei fazer a coisa. Vai dar certo, não tem
sermão aqui, uma palavra final, eu escutei o melhor cara sobre isso, eu sei no original. E, meus irmãos, não acontece nada, porque o Espírito Santo não está lá. Porque eu estou desmamado, eu estou desligado. Então, não podeis, sem mim nada podeis fazer. Como pode produzir o ramo fruto por si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do seu ramo, e secará, e o apanho e o lanço na fogueira, e será queimado. Então, se a gente vê a palavra, esse texto, com tanto carinho, com tanto amor do Senhor Jesus, que morreu por nós tudo, mas ele tem um outro lado pesado. Pode falar inferno ainda no Brasil? Acho que não se ouve uma música essa palavra. Eu, um querido, disse, Fred, tu sabia que, não lembro onde é, eu já nem lembro muito, mas ele falou, tem uma Bíblia lá que eles tiraram todo o peso das palavras básicas que falam da nossa condenação sem Cristo. E aí esse irmão disse, então logo igualmente também a nossa restauração, a nossa regeneração através do sangue de Jesus, nosso novo nascimento, João 3 ali, do Espírito e da água, também não existe, porque na química ele deu uma longa explicação. Mas o Senhor estava lendo algumas coisas e eu vi como é lindo, e eu disse, Deus, eu quero isso para mim. Eu quase morri de novo algumas vezes, vocês também, muitos morreram, muitos quase morreram. E eu achei que era minha hora, estava começando, filho, meio rolando a língua, falando por Timóteo algumas coisas, e eu achei, e eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido uns dias antes. Um químico, um físico, importante, pegaram pessoas que creem, que têm um credo em Jesus, em Cristo e tal, e eles pegaram outros que não tinham, começaram a fazer experiências para ver em quem o medicamento, o tratamento, a medicina fazia mais efeito. Gente, o resultado não tem, é assim, absurdo e gritante. E depois falou muito mais, outras ocasiões, outras coisas, que a pessoa que crê, que os cristãos, os que creem fielmente na palavra. Depois eu também dei um exemplo sobre alguém que lê a Bíblia durante 5 minutos por dia ou 10. O tipo de influência, como essa pessoa vai ser na sociedade. O que lê meia hora, isso, mede isso já com uma aparelhagem. O que lê 5, 10 minutos, que não faz nenhuma diferença nos aparelhos quando ele vai para a máquina lá. Quando ele lê 15 minutos a meia hora diariamente a Escritura, diz que o ponteiro já dá um. E quando ele lê meia hora ou mais, diz que é fantástico. Então, a ciência já está provando, que já está provado isso há 2000 anos, que aquele que está ligado em Cristo permanece. Ele está ali. Então, meus irmãos, eu fiquei olhando e eu pensei algumas coisas nesses dias, quando eu não sabia que ia estar aqui, não sabia como é que ia ser, não sabia. E eu acho que isso é bom. Às vezes a gente ora, agora estou bastante preocupado orando, Senhor, o que eu vou dizer domingo que vem para pessoas que me conheceram quando era menino, para conterrâneos, para gente que tinha a minha idade, para gente que talvez não crê nada nisso ainda, o que eu vou dizer? E esse sentimento é bom. Eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda. Como eu orei ali atrás, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque sem ti não posso fazer nada. Então, sim, eu fico dizendo, Senhor, me ajuda, me mostra, me dirige. Porque ninguém quer ofender ninguém. Não, a gente tem que ser, a gente quer ser, ainda mais, por exemplo, ser muito diplomata.
Mas tem coisas que o médico vai ter que falar. E chega a hora que vai dizer: meu filho, tu tem 3 semanas de vida, 1 ou 2 meses ou 3. Como eu disse para o meu pastor, para o meu líder, há umas semanas atrás, eu disse no telefone. E eu comecei a chorar com ele, o Bob. E pá, que Deus, nossa, o cara é tão novo, está morrendo de um câncer. E ele, meus irmãos, ele começou a me consolar. Fred, com Jesus, Fred, tu lembra? Ele começou a falar de milagres, de tantas coisas. Ficamos, acho que durante todo o almoço quase, fiquei com ele no telefone, caminhando na rua onde tinha rede, lá na África, para ouvir ele. Eu disse: pô, eu sempre lembro que eu tenho uma bronca, uma coisa, uma barra pesada para resolver. Eu lembro da Bíblia, tudo, mas eu sempre tento lembrar como tu fazia quando eu andava contigo 3 anos, só olhando e aprendendo e vendo como tu fazia as coisas. Como os discípulos com Jesus. Como, meu irmão, nós com nosso Pai terreno, com o nosso Pai espiritual, que melhor fosse sempre, melhor seria se fosse o nosso Pai espírito, nosso Pai terreno também é o Pai espiritual, mas o nosso pastor, o nosso líder, o nosso discipulador, aquele que nos conduziu para Cristo. Irmãos, já estou entrando no final aqui, que é legado. Não adianta, meus irmãos. Lembra quando lá Jesus estava indo para a hora da morte, para a tortura? Lembra que o Pedro disse para ele, andou lá, disse: não, eu te conheço, essa mulher, eu te vi lá, eu te conheço, tu é um daqueles crentes, tu fala aleluia. Não era bem assim lá? E Pedro: não, nem conheço esse homem, não sei de nada, para com isso. Foi lá para fora. Meus irmãos, a nossa vida denuncia o que nós cremos, com quem nós andamos, o que nós fazemos. Denuncia a nossa vida. Eu escrevi alguma coisa nesse sentido, e eu vi alguns exemplos muito bonitos. Quem de nós não quer cuidar bem? Aqui a maioria, desculpe aqui, levanta a mão quem tem filhos aqui, eu acho que a maioria, né? Bastante gente. Meus irmãos, quem tem filhos seria chover no molhado em dizer que nós não queremos o melhor para os nossos filhos. O melhor. Agora, meus irmãos, assim, em 1 segundo dá uma introspectivada. O vocabulário aqui está mal, né? O português. Se tu der uma voltada, se tu pensar um segundinho em que é o amor do Pai, que nossos pais fizeram por nós, mesmo que talvez nós não reconhecemos, isso um dia nós vamos reconhecer, nem que é na hora da morte deles ou depois. E levamos para que pena, né? Como é ruim, a gente não. Agora tu imagina. Não, imagina o nosso Pai do céu. Imagina Deus, nosso Pai de amor. E já nem imagina se um pai, isso eu estou criando agora, um pai tem 2 ou 3 filhos, eu tenho 3 filhos, eu pegasse, vamos falar de quem? Do Timóteo que não está aqui. E eu disse: olha, para salvar os outros 2, eu tenho que sacrificar o Timóteo. Gordinho, lá na África. Meus irmãos, imagina o outro filho dizer: não, pai, me mata eu. Se é uma família unida. Tu está entendendo? Agora Jesus pegou o único filho e matou, pendurou naquela cruz, por amor a nós. Meus irmãos, para mim, não tem bomba maior que essa. Então lá, quando nós vimos, acho que em Porto Alegre, Cardoso, não sei se era um Uber, não, acho que era um Lucas, e vinha um carro, e aquele carro estava sempre na nossa frente, sumia, daqui a pouco a gente, ou pior, acho que era na viagem, chegando na viagem, vindo, e daqui a pouco, não sei se foi, acho que era aqui, ó, nossa, o cara, ele gosta desse versículo. E eu não via, era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus tapava todo o para-brisa atrás. Ele estava nos rodando. E eu sei, meus irmãos, porque veio com uma palavra. E aquela palavra começou a entrar no meu coração e de novo eu disse: meu Deus,
Gente, uma hora eu estava lá assim, eu fingi que eu estava com tosse ou com soluço, assim, sabe? Aquelas coisinhas. E eu disse, que amor! Como pode a criação não entender tanto amor a ponto quer ser amigo, quer dizer que obedece? Irmãos, nós vamos... Bom, eu vou dar um exemplo. Eu vi isso semana passada, um exemplo muito bonito. Não lembro onde eu vi esse exemplo. Um pai tinha uma fonte venenosa. E o pai ia lá e pegava uma garrafa de água naquela fonte venenosa, levava para casa e botava lá no laboratório e transformava aquela água em água potável. E bebia e dava para a família. Mas o pai nunca pensou que o filho poderia fazer um dia a mesma coisa. O filho era pequeno e não ia entender. E o filho, um dia o pai não estava, o filho foi cedo, ele foi lá na bica lá e pegou a aguinha. Ele levou para casa, levou para o laboratório. Não. Ele nem sabia, nunca viu fazer essa segunda parte. E bebeu aquela água venenosa e morreu. É muito parecido a nossa vida, o nosso legado. Porque de repente nós fazemos muita coisa assim, tão claro, tão limpo, tão transparente. Eu sei que aqui em Três Coroas não tem esse problema, só lá na África, só lá em Canela antigamente, só lá em Canoas depois. Aqui não tem esse problema. Da gente, quando está longe, diz, pô, no final ninguém está vendo, eu estou tão mal, e a gente dá aquela pisada na bola, antigamente dizia, na casca da banana. Depois dá uma olhada para ver se não tem câmera nem nada, né? Se tudo bem. Mas é mais ou menos isso, um legado com o Senhor, a gente está matando o nosso seguidor, o nosso filho, o nosso discípulo, né? E a gente diz, por que literalmente não acontece isso aqui? Jesus ia de cidade em cidade e tudo acontecia. Eu lembro como ontem, a última vez que eu falei, não era aqui, eu acho que eu estava lá embaixo. Eu lembro que eu falei quando eu estava com os irmãos, eu tenho essa... Uma coisa que Deus me deu, eu lembro que eu falei, eu lembro que o outro disse, eu lembro quando eu falei, naquela noite, com os irmãos, aqui em Três Coroas, quando eu falei, talvez ninguém vai lembrar, talvez até nem lembre. Eu sempre, com meus alunos, eu falo, escreve que tu nunca vai esquecer. Está escrito lá e eu lembro. Quando eu preguei sobre o Gadareno, do outro lado. Deus tinha me dado. Irmãos, o que eu falo aqui hoje é para mim, é para vocês. A maioria é gente madura, gente que... Irmãos, faz tanto tempo que muitos de vocês, eu esqueci os nomes, assim, a gente não se conhecia tanto, e aí eu fui embora. Então, eu não sei que os irmãos eram desse meio dessa convivência. Irmãos, quando a gente olha para isso, e olha para esses textos, algumas coisas não tem como explicar, né? Não tem. A não ser pensar em três coisas que não tem maneira, que acontecem conosco, ou positivamente ou negativamente. Por exemplo, Jesus nos chama, todos, isso todos nós sabemos. E dá para usar aquele texto tão nobre lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso. E nós sabemos isso. E o mundo sabe isso. Antigamente, a gente usava um termo um pouco grotesco. Quando a gente ia evangelizar, eu lembro, na rua, nos ônibus, embaixo das pontes, eu não sabia outra coisa. Cara, e eu logo pegava o cara, quando ele via, eu sentia saudade. Sabe o que é isso? Quando Deus nos formou, Ele deixou um vazio, um lugar, tamanho de um coração, um lugar que só cabe Jesus, só cabe Ele. Eu diria, se eu pudesse dizer, só cabe um dispositivo, um chip que vai nos levar para o céu, não tem outra maneira. Aquele motor de arranque para voar, para subir. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vou vos descarregar, vou limpar, logo depois, Ele diz, ficam aqui. E esse é outro problema que nós temos. Às vezes nós não queremos ir. Mas eu acho melhor, eu vim de lá, eu vim daqui, eu não sei o quê.
e nós temos uma dificuldade de vir para Jesus como nós estamos. Senhor, Senhor, e tal. E nunca temos aquele encontro, aquele novo nascimento com o Senhor, que é a porta. Daqui a pouco ele diz, ficam aqui. E ele está no exemplo, andar com ele, aprender com ele. É como um peixe, ele limpa, prepara, para depois poder ser útil e poder ser aproveitado. Logo, então, temos que ficar. Só que, meus irmãos, se nós gostamos de ficar aqui e não nos movemos para aquilo que não é tão agradável, temporariamente, um friozinho, um calorzinho, um espinho a mais no pé, semana passada um homem, isso era lá em Camboriú, em Camboriú. E ele me disse, um senhor cristão, um exemplo tão simples. E ele disse, meu filho, tu está vendo aqueles prédios lá no balneário, do outro lado? Está vendo? Uns quilômetros. Ele disse, lá não tinha nada. Era só aquele espinhinho pequeno, que deu o nome. Aqui no Brasil é roseta, aqui no Rio Grande do Sul é roseta. Lá não tinha. A gente, sem sapato, sem chinelo, não tinha andando, nosso pé ficava para ir lá. Sabe por quê? Nossa, aquele homem falando aqui, eu falava de uns 50 anos atrás, já bem tem mais idade do que eu, uns 5, 6 anos a mais. Então, o nosso problema é que a gente olha muito para esse agora, esse atual, esse expresso, apertar botão, é agora, tem que ser. E amanhã, já era. Eu ainda jogo bola melhor que o Antônio, nunca joguei bola bem. Às vezes eu vou correr, vou mostrar para os gringos, vou mostrar para vocês que eu ganho de vocês ainda. No trabalho, coisa. Mas irmãos, logo, já era. Essa vida passageira, esse nosso eu posso. E aí, se nós não, eu vou usar um termo simples, grosseiro, para a gente entender, se nós não satisfazermos o desejo do amor do Pai, em receber esse amor, porque diz que não é pesado, é leve, é alegria. Então, ainda pouco para os irmãos, eu tenho vários tipos de culturas religiosas no Brasil nesses dias. E a gente está nos lugares onde os irmãos são muito simples, como eu dei o exemplo há pouco. E aquele amor, aquele desejo, aquele fogo, aquela alegria com o Senhor. Gente, eu falei já antes, se eu tivesse a última coisa para dizer, mais uma. Não perde isso. Eu diria, isso é o maior ouro. Isso é para nos salvar. Essa simplicidade. Jesus não tem muita milonga, não tem muita encrenca. Por exemplo, claro que é bonito. Nossa, a gente vai em alguns lugares que eu fico, meu Deus, eu fico tudo perdido, né? Porque tudo que é parede tem visual, tem vidro, tem, né? Luzes, brilho, som. Amém, glória a Deus. Mas não é aquela motivação. E agora, meus irmãos, vou dizer, se eu tivesse dado um título para isso que eu estou falando, eu te diria assim: o que é a tua motivação para andar com Jesus? Porque quem está nesse friozinho aqui essa noite é porque está buscando. Não? Quem está em casa não dá. Não é isso. Senão eu estaria frito. Uma parte do tempo eu estou onde não tem nada. Não tem igreja, não tem nada. Se eu quero ser igreja e ter mais um, eu tenho que pregar para alguém me converter e a gente começar com mais um, e ser 3, e ser 20, e ser 50 e multiplicar. Mas irmãos, é isso, não tem outra coisa. Podemos sofisticar, podemos usar tanta coisa linda. Eu louvo a Deus por grandes homens. Recentemente um que eu admiro muito passou por aí, que é o Luciano Subirá. Lá para minha terra, para lá, no Brasil. Alguns homens que eu tenho pouca chance de ver alguma coisinha deles, quase nunca, quase nada. E não fico preocupado porque eu tenho o excelente, eu tenho, e ninguém pode nos tirar. Aleluia. Irmão, e ele tem que ir mais, ele tem que estar dentro de nós qualquer hora. Esse livrão, esse papel e esse sapato, nós somos, a gente tem
tudo. Não estou profetizando mal aqui. Tem tudo para em pouco tempo, 10 anos, irmãos, 20 anos, não sei, que Deus tenha misericórdia, nossos filhos, nossos netos ainda pode. Eu já cheguei para o Tim, filho, cara, eu estou com medo, acho que eu não vou ver o meu neto crescer. Eu não sei se tu vai ver teu filho, se tu vai casar teu filho, quando tu ouve o que está acontecendo, a nível de maldição do inimigo se levantando, do fim próximo, Agenda 2030, a coisa está arrebentando. E a gente às vezes vê melhor sobrevoando ou estando fora, estando longe. Meu Deus! Então, irmãos, quando nós viemos, estamos com Jesus e sentimos bem, não podemos gostar da casa. Por quê? Talvez eu não sei. Talvez alguém fale assim, claro, o cara nunca teve casa, ele anda assim, tipo cigano, né? Na casa dos outros, né? Antigamente tinha uns irmãos, assim, uns grupos, a gente falava que tinha irmão e irmão, né? Aí a gente brincava, isso lá nos 30 anos atrás. Aí tinha um grupo, não vou dizer nomes, não, irmão, pela fé, vou dar um cheque. Eu disse, meu irmão, tu vai pela fé de quem? Pela tua, meu. É tu e Deus, eu posso te ajudar, mas, né? Então, irmãos, não gostar de mais do que é bom para nós, mas multiplicar. Fiquei muito feliz quando vi os irmãos aqui orando, dividindo, distribuindo, porque isso é tapa na cara do diabo e de gente que pensa que crente é burro, que crente é egoísta, que crente não dá carona para ninguém, que crente... O que é isso? Uma tia velha lá em uma cidade de Santa Catarina, fomos visitar a mulher que trazia a gente para a igreja, quando eu pastoreava em Canoas, alguns irmãos conheceram lá, e eu disse, eu nunca quero um salão maior que para 100, 150 pessoas, porque eu não quero que a gente comece a gostar tanto que ninguém quer ir. E quando crescia, a gente pegava uns 20 e mandava para outro lugar. E eu não estou falando, é um tempo diferente. Provavelmente é muito diferente. Se eu estaria aqui hoje, eu iria entender com vocês. Não é fácil. Mas, com essas ondas de redes sociais, todo mundo já vê tudo, em qualquer lugar. Eu fico perdido, não vou mais no Brasil. Verdade. Se eu estiver bem velhinho, eu fico na casa. Você fica uma na turma. Está na casa de vocês por aí. Irmãos, é verdade. Então, não podemos acostumar. Por quê? Porque se tu olhar os textos, eu vou parar de ler textos, logo aqui, Jesus agora diz, mas com ímpeto e com muita força, quando ele diz, ficam aqui, e vocês vão receber todos os cursos, as ferramentas da universidade que precisa para ir por todo mundo. E aí ele manda, e ele envia. Vão por todo mundo, Mateus 28, né, Marcos, Lucas, todos eles falam sobre isso. Ou seja, seria muito errado se nós enchemos um prédio, enchemos mais um, e nós temos um entendimento que também Deus é muito justo, e Ele não deixaria uma grande fatia do mundo sem nunca ter ouvido. A gente pode dizer, não, mas hoje em dia as redes sociais, não, meu irmão. As línguas têm que ser, porque falta de línguas para traduzir a Bíblia ainda, tribos, né, que nunca ouviram, até no Brasil ainda tem, que dirá os confins do mundo lá. Então, de ir e espalhar a glória de Deus e deixar esse legado tão lindo, tão tremendo, né, para os nossos filhos. Semanas passadas, vou compartilhar uma coisinha aqui com os irmãos. Eu estava preocupado, estava uma sinuca, tem essa palavra ainda, estava russa, coisa assim, estava difícil, e a gente não conseguia acesso à conta, não sabia se tinha dinheiro ou não, tinha muita conta para pagar, e eu começo a caminhar. Daqui a pouco a Raquel disse, tá, mano, olha aqui. Aí lá da China, acho que o Pedro, alguns conheceram o Aldo, talvez não. Se eu fui lá, para comemorar no parque onde eu ganhei aquele moleque para Jesus, onde eu discipulei ele, quase 40 anos na China. E nunca pôde. Você me disse, Fred, quando é que tu vai ver teus netinhos, teus bisnetinhos, teus tataranetos, tu casou lá, está lá. E logo ele disse, é muito brincadeira, eu disse, opa, Raquel,
Pergunta para o Fred se já está precisando de uma grana aí. Acho que estava me gozando, cara. Ele é bem gozador. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. É exatamente o valor de uma remessa máxima que pode mandar numa vez 10 mil reais. 10 mil reais. Que era o máximo que podia mandar na antiga. Era para ser 3 mil dólares, mas já dava bem pouco. Sabe quem era? Ela disse, não, fala lá que tem mais um pouco. Nunca tinha chance de mandar dinheiro lá, fazedor de tendas lá, não sei o que, no ministério dele. E era a menina dele, a gente só orou por ela, tinha um problema quando nasceu aqui em Porto Alegre, aquela ela na cozinha lá naquela casa, grande lá onde a gente tinha um ministério, em Canoas, e oramos, ela não sabia inglês, não sabia português, e ela queria bater no meu canil lá, fazer o cachorrinho, e saía para os missionários lá para... E depois eu parei e disse, meu Deus, isso aqui não é coincidência. A menina casou lá, ganhou um dinheiro, disse, pai, eu quero mandar lá para o nosso vovô lá da fé, lá para a África. Gente, Deus, ele... Eu poderia passar, eu sei que vocês aqui, também, todo mundo tem um testemunho, mas eu poderia passar horas aqui contando os milagres, as coisas que Deus faz lá onde nós estamos. Os pecados são um pouco diferentes, as coisas são diferentes, mas o que nós podemos deixar o legado é o mesmo. É ganhar, amar as pessoas e ganhar. É cuidar, é ajudar, é não medir o preço. Meus irmãos, muitas vezes eu não queria ir para me reunir numa igreja, mas eu ia para levar alguém. E por isso eu demorei bem mais do que eu queria no Brasil. Hoje eu falo, estou ficando velho, não aguento mais tanto aquilo tudo, devia ter começado antes. Porque, Senhor, às vezes eu bato boca com Deus, Senhor, por que tu me segurou 15 anos no Brasil antes de conseguir ir para ficar de uma vez? E a palavra linda diz, e os teus filhos que hoje estão espalhados por aí. Gente, e quem está falando para vocês, só para uns que conhecem muito bem, e outros não. Era alguém que era tão tímido, que saía, eu fiz um voto de não gastar mais dinheiro quando eu conheci Jesus. Se Deus nunca mais me trabalhar 25 centavos, tem isso, 25 centavos, não mais trabalhar. Ou a palavra de Deus, eu tenho que dar minha vida, eu vou trabalhar muito, mais do que eu já trabalhei até agora, e trabalhei muito nesses anos. Nesses 2 de pandemia, eu trabalhei mais do que nos últimos 10 anos, construindo, tentando fazer as coisas. Por quê? Quando tem dinheiro, a gente tem que fazer. Porque, meus irmãos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele é tão bom, então Deus sabia que eu precisava aprender, eu precisava ficar, não era a minha hora ainda, não devia ir. E agora, quando a gente vê Deus multiplicando as vidas, levando gente, trazendo gente, todo um mover, assim, milagres para tudo que é lado, com a igreja. Então, alguém como eu tinha feito então de bola, não vou mandar de ônibus. Então eu tinha que atravessar o Brasil. Mas, irmãos, iria demorar muito. Eu ficava horas na estrada, eu pé inchava, doía, não tinha mais jeito. Eu sentava na beira da fluência dele. Eu era tão corajoso, Marcos. Antigamente falava macho, né? Que eu não tinha nem coragem, eu ficava tão desanimado, mas eu sabia que Deus me mandou, que eu nem tinha coragem até tempo do dedão. E eu podia falar inúmeras vezes, uma freada, ô moço, onde é? Não, eu sei onde é, vamos embora. E tanta coisa que Deus fazia, e ainda faz, comigo, com a minha vida, através da minha vida. Irmão, se Deus fez com a minha, e faz ainda, agora, imagina com vocês. Deus pode usar e usa quem Ele quer, mas esse caminho não tem como pular nenhum degrau, não dá para saltar de um para o outro. Ele chama, e é nós que temos que fazer, né? Nosso pai, nosso tio, nosso pastor pode ajudar, mas é lá dentro, lá no coração. Nós temos que ouvir, calar da voz. Às vezes é no pior lugar. Vou dizer onde eu tive que ouvir a voz de Deus pelo menos 3 vezes. Quando eu pensava em sair disso, do propósito que eu tinha com Ele.
Gente, eu vou dizer. Quando eu estava morto, afogado, achei que já era, quando um acidente terrível, e a terceira vez, Senhor, agora eu estou pronto, eis-me aqui. Agora queimou. Agora aqueles pecados horríveis, tudo, eu vou conseguir deixar eu esquecer eles. Deixar eu tinha deixado, mas eu vou me livrar da mente deles. E eu vou crer que tudo está em mim, e que tudo posso em Ti. E sem Ti, eu não posso fazer nada. Ele chama, Ele limpa, por isso a comunhão da igreja, o discipulado, os grupos, chama como quiser, esse está junto. Semana passada eu vi uma frase muito bonita, eu chegava assim, aquela turma, eu disse, Fred, nós temos que assim, tem que ser assim. Eu trago meus filhos em roda da minha mesa e meus discípulos como meus filhos em roda da minha mesa. Muito lindo, assim, homens de Deus passando o legado para outros homens de Deus. E eu pude experimentar um pouco de gente que foi embora junto comigo naquela época, nos anos 80, começo dos anos 80, só que ficaram no Brasil, que eles chamam os capacetes brancos, os apóstolos, jovens, decidiram isso na sua vida, disseram, vamos. Eu sabia que era Neymar, eu sabia que era China, Índia, África, essas pessoas não alcançadas. Então, irmãos, que Deus abençoe muito, eu louvo a Deus, nós sempre, não teria como não orar por vocês, irmãos que a gente conhece há tantos anos, tão queridos. Eu acho que a Raquel não falou, né? Acho que o Pedro, o Marcos, a Rosa, não sei, o Milagre, já tem um grupo aqui que vai lá em e nós fizemos 20 anos de Guiné-Bissau essa semana. Eu estava lá numa igreja, numa praia, lá em meia praia, o pastor Gaúcho, eu estava lá no público e disse, Gaúcho, quanto tempo tu está lá na África? Eu disse, faz 20 anos. Aí começamos a dizer, que dia era? E era dia 3 de setembro de 2002, quando a gente pisou lá, para ficar. Tinha já 93, já mais a missão, depois do guerra, um monte de coisa. Então, irmãos, ora por isso. Tem um grupo de irmãos que querem ir lá. Tem uma assim como diz uma bênção de crianças que estão sendo adotadas, africanas que estão vindo para o Brasil. Vai ter um encontro de pelo menos 20, 30 pais, os filhos africanos, muitos casais que adotaram 2, outros 3, outros 1, vão se encontrar aqui em Santa Catarina, bem perto aqui em Canoas tem, em Voti tem, muitas famílias que adotaram crianças lá com nós, e vão se reunir esses pais para se conhecerem, eles têm grupos só nas redes sociais. Então alguns deles vão lá para uma comemoração de 20 anos lá na Guiné-Bissau, onde nós estamos. Então ora por isso, ora para não ir ninguém que Deus não queira que vai, mas ora também para ninguém que Deus quer que vai ficar, né? Falei claro assim? Irmãos, às vezes a gente pensa o fulano, Beltrano, Marcos, a gente se engana muito. Normalmente a gente pensa aquele pessoal mais. Gente, às vezes Deus inverte. Nós tivemos meninas de 15 anos que o pai queria mandar para a Disney, dar um presente de 15 anos, e ela viu um testemunho lá numa igrejinha, e se tornou uma filha nossa. Eu disse, não, obedece teu pai, vai para a Disney. O pai achou que ia esquecer, quando chegou 16, 17, acabou a escola, pai. Não, filha, vai fazer uma universidade. Não, senhor, pai, eu tenho 17 anos, eu vou para a África. Estava dentro daquele carro bonito, daquele carro. Marcos e o Pedro andaram nele. Um poeirão. Um dia, a coitadinha tinha um pouco de leite, e era o dia do aniversário dela de 18 anos. Estava indo lá para o fundão da África e não queria ir embora. Ficou lá 2 anos. E, por causa dela, veio a primeira criança de adoção que a gente foi ver. Então, Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E tu está nesse projeto dele. Querendo ou não, irmão, se tu veio aqui essa noite, é teu problema, não é minha culpa. Tu está nesse projeto. Meu vocabulário está muito lento. Tu está frito. Não está frito, tu está abençoado, porque pode ser tu. Gente, um dia eu ouvi uma palavra, e não foi dentro de uma igreja bonita, organizada, que falava minha língua, nem vou falar como foi.
dentro de um carro, me escondia para ninguém ver, escutando as pregações lá de alguém pregando. Eu ia para a Bíblia e disse, pior que eles estão certos, e é isso. E eu não podia questionar. Eu disse que vai a minha raça, a minha etnia, a minha língua, vai tudo, mas eu não quero ir para o inferno. E até hoje vi que eu não me enganei. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito. Obrigado.